Eu saúdo a todos com a graça de Jesus. Irmão, vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abra a sua Bíblia aí. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje a exposição vai ser no capítulo 5 ainda. Hoje vamos do 12 até o versículo 15. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Do versículo 12 até o versículo 15 será a exposição da palavra de Deus nessa noite. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque podemos nos reunir como igreja para prestar culto ao Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração através do Teu Filho Jesus, como um ato, ó Deus, de louvor e de engrandecimento ao Senhor, que merece toda a glória, toda a honra, toda a adoração do seu povo. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração através das Sagradas Escrituras. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa total dependência do Senhor e nós carecemos de ouvir a Tua voz. Sabemos que é através da Sua palavra que o Senhor nos consola, nos conforta, nos corrige, nos anima, nos instrui, e nós necessitamos dela. É por meio dela também que o Senhor fortalece a nossa fé e nos santifica. E pedimos que o Senhor use a sua palavra para falar ao nosso coração e cumprir aqueles propósitos santos que o Senhor mesmo já predeterminou. Abençoe cada pessoa que veio aqui hoje com a tua palavra. Dá-me graça de expor com zelo, com fidelidade, mas sobretudo no poder e na dependência do teu Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a igreja deveria ser o melhor lugar para crescimento, para cuidado e para incentivo e para viver em paz. Não deveria haver no mundo, e não há de fato, do ponto de vista prático, no mundo nenhum lugar melhor para se viver do que na comunhão da igreja do Senhor Jesus. A igreja ela tem todo o potencial para ser o melhor lugar para alguém poder comungar e participar. Por quê? Porque a igreja ela é composta de pessoas que foram regeneradas pela palavra. A igreja é composta de pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus. Esse povo possui o Espírito Santo, possui a palavra que é viva, que é inerrante, que é suficiente para tudo que nós precisamos. Esse povo tem acesso a Deus 24 horas por dia. Ou seja, um lugar com tantos privilégios assim, deveria ser o melhor lugar do mundo para alguém poder viver. Mas nós sabemos que nem sempre é assim que acontece. Por que às vezes, mesmo participando de uma igreja, às vezes é possível que nos sintamos sozinhos, desamparados, desmotivados? Por que às vezes, participando de uma comunidade com um potencial desse, às vezes parece que não estamos sendo cuidados como gostaríamos? É importante pensarmos sobre isso. Só existe uma resposta: é porque nós não estamos levando a sério o que a igreja nos diz sobre a igreja ser um lugar de cuidado. Pensa sobre isso. Quando nós não nos sentimos
cuidados na igreja, ou quando nós não nos vemos, presta atenção nas duas coisas, quando nós não nos sentimos cuidado, nós não nos vemos cuidando dentro da igreja, é porque nós estamos fora do propósito de Deus para a sua igreja. Deus planejou a igreja para que ela fosse um lugar para crescimento espiritual, e Deus planejou a igreja para que ela fosse um local de cuidado mútuo. E eis um dos motivos porque é impossível ser um cristão fora da igreja. Está na moda hoje as pessoas dizerem que são cristãs, mas não participam de uma comunidade. Está na moda hoje as pessoas dizerem que servem a Deus em casa. Está na moda hoje as pessoas dizerem que elas amam a Deus, mas elas preferem servir a Deus na sua casa, porque é a igreja, e elas começam a criticar a igreja. Isso é totalmente fora de propósito. Primeiro que não dá para ser um cristão genuíno fora da igreja, fora do corpo. E segundo, que a igreja foi planejada para ser um lugar de cuidado, e um lugar onde eu sou cuidado, mas eu também cuido. Na igreja, você é servido, mas você também serve. Na igreja, você é cuidado, mas você também cuida. Você é aconselhado, mas você também deve aconselhar. Você é amparado, mas você também deve amparar. E nessas questões não há acepção de pessoas. Na igreja todos precisam cuidar e ser cuidados. Todos precisam de ajuda e ser ajudados. Todos precisam se envolver, tanto no aspecto de receber como dar. E nós precisamos cuidar. Essa é a ideia bíblica de igreja, um local onde nós cuidamos uns dos outros, inclusive um lugar onde se cuida de quem cuida. Satanás, ele espalhou uma mentira dentro da igreja, de que o cuidado espiritual é uma obrigação somente dos pastores e presbíteros. Essa é a grande mentira de Satanás, e muitos crentes estão acreditando nessa mentira. Por mais que pastores e presbíteros tenham um papel importantíssimo no cuidado pastoral dentro de uma igreja, o cuidar uns dos outros é tarefa de toda a igreja, diz a Bíblia. Você vai ver isso com muita clareza nesse texto. E o cuidar uns dos outros envolve inclusive cuidar da sua liderança espiritual. Cuidar na Bíblia é sempre uma via de mão dupla. Você ajuda e é ajudado, você cuida e é cuidado. É assim que a Bíblia ensina. E o texto que está diante de nós nessa noite nos falará muito sobre ser a igreja um lugar de cuidado, inclusive cuidar daqueles que cuidam de você. No capítulo 2 e 3 da carta aos Tessalonicenses, a partir do testemunho pessoal, o apóstolo Paulo falou muito sobre os deveres dos líderes espirituais. Ele falou de como deve ser o seu proceder, o seu trabalho, a sua ética, a sua dedicação, o seu amor pelo rebanho. Ele falou do processo natural de preocupação que um líder espiritual tem por sua comunidade, sobre a vida de oração do líder espiritual e etc. Agora, nas palavras finais da sua carta, Paulo tem uma palavra para a igreja que alerta ou desperta a igreja para entender que ela também precisa cuidar de quem cuida. E nós precisamos entender isso. O texto que está diante de nós, que nós vamos expor hoje, que é do versículo 12 até o versículo 15, ele pode ser dividido em duas partes. Versículo 12 e 13, Paulo fala daqueles que cuidam do dever que temos de cuidar de quem cuida de nós. E do versículo 13, 14, 15, Paulo fala do dever que nós temos de cuidar uns dos outros. Então observe que a ênfase nesses textos, nesses versículos, é cuidar de quem cuida de nós e cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Então a ênfase toda é cuidar. E Paulo, ao terminar essa carta, porque nós estamos indo para os finalmente dessa carta, são as palavras finais de Paulo nessa carta, ele vai focar agora na importância do cuidado mútuo que deve haver
dentro da igreja do Senhor Jesus. Mas veremos em primeiro lugar a primeira parte, que vai do versículo 12 até o versículo 13, sobre a importância de cuidar de quem cuida. Só para você entender o contexto aqui, as últimas palavras de Paulo nesse texto, ou pelo menos as últimas que nós ouvimos ou que nós lemos, foi nos 2 domingos anteriores, que Paulo falou sobre como devemos nos portar em relação às coisas que vão acontecer no futuro, a volta de Cristo. E Paulo falou isso do capítulo 4, versículo 13, até o versículo 11 do capítulo 5. Agora, no versículo 12, ele começa um novo assunto. Ele só vai tocar novamente sobre a volta de Cristo lá no versículo 23. Mas o foco de Paulo agora é como a igreja deve viver na sua vida diária e prática. E ele começa assim, agora vos rogamos. Essa expressão aponta para uma mudança de direção. Ou seja, agora vamos tratar de um outro assunto. Agora o foco é diferente. E o rogo que Paulo faz agora está relacionado a como devemos nos proceder no trabalho de cuidar de pessoas. E em primeiro lugar ele vai mostrar no trabalho de cuidar de cuidar daqueles que cuidam de nós. E o versículo 12 e 13, nós podemos dividir aqui, para melhor entender o texto, fazer 3 perguntas. Isso ajuda você a entender o texto. Paulo vai dizer primeiro o que é que eu devo fazer, depois por que eu devo fazer, e por último, como eu devo fazer. Tá? Isso fica mais fácil de você entender essa primeira parte. Primeiro, o que eu devo fazer. Olha como diz o versículo 12, acompanha sempre com a sua Bíblia aberta, isso ajuda você a prestar atenção, não cochilar e perceber que a verdade sai do texto, isso é importante. Versículo 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Então nós temos a primeira questão, é o que fazer. Tá? A palavra aqui, acateis com apreço, no grego, ela quer dizer literalmente conhecer ou apreciar. É como se Paulo tivesse, olha, agora vos rogamos que vocês apreciem, que vocês prestem atenção. Conheço no sentido de estar atento ao trabalho daqueles que estão no meio de vós, que estão servindo a igreja. É provável que Paulo está pensando aqui primeiramente no trabalho pastoral, apesar de o princípio ser para todos que trabalham na igreja, mas é bem provável que ele está pensando primeiramente no trabalho pastoral, do pastor, dos presbíteros, porque ele vai falar de 3 questões que estão muito intimamente ligadas ao ministério pastoral. É o trabalho de modo geral, presidir no Senhor, que é a liderança espiritual, e admoestar, que é aconselhar, orientar, confrontar as pessoas. Então, o que Paulo está chamando a atenção em primeiro lugar, que a igreja precisa aprender é prestar atenção e valorizar, por isso a ideia de apreciar, o trabalho que a liderança faz. Essa é a primeira instrução que Paulo faz. Porque se o foco aqui é cuidar, como é que você cuida da liderança? É quando você aprende a valorizar o trabalho que a liderança faz, a liderança espiritual faz na igreja. Há aqui uma aplicação muito geral de que nós devemos valorizar o trabalho de todas as pessoas que servem na igreja. O ponto de Paulo é que eu preciso aprender a reconhecer o que a liderança espiritual está fazendo na sua igreja. E por que eu preciso aprender a apreciar o trabalho daqueles que exercem autoridade espiritual na igreja? Porque não é incomum vermos os líderes espirituais da forma equivocada. Tem muita gente que olha para a sua liderança espiritual e os vê como empregado, principalmente
aqueles que recebem algum tipo de remuneração. Quando você vê a sua liderança espiritual como empregado seu, então isso traz um grande problema dentro da igreja. Primeiro, que não é empregado, e segundo, que passa um tipo de cobrança que a Bíblia não autoriza a fazer. E há muitas pessoas que gostam muito, né? Tem uns que gostam muito de mandar, outros gostam de criticar, outros gostam de despreciar o trabalho da liderança, mas nem todos reconhecem o trabalho que está sendo feito. E a ênfase do texto é: acatais com apreço, ou seja, aprecie, valorize o trabalho daqueles, o serviço daqueles que estão trabalhando entre vós. Então, do ponto de vista bíblico, isso agrada a Deus, que a igreja que recebe do labor dos seus líderes espirituais, isso agrada a Deus, que a igreja aprecie, valorize o esforço, a dedicação e o trabalho desses líderes espirituais. O ponto de Paulo é que as pessoas precisam aprender a reconhecer o que está sendo feito. Isso não quer dizer que líderes espirituais são imunes a críticas, não é isso. Mas o ponto de Paulo é que, se eu sou alguém que só sei criticar, mas não sei reconhecer o que está sendo feito do ponto de vista espiritual, então eu tenho um sério problema. É essa a ênfase que Paulo está dizendo. E o foco de Paulo aqui é no cuidado. Como que você cuida dos seus líderes espirituais? Primeiro, reconhecendo, apreciando aquilo que eles estão fazendo na comunidade. E Paulo resume as funções desses líderes espirituais, dizendo que eles trabalham, que eles presidem no Senhor e que eles admoestam. Vamos ver cada um rapidamente, porque agora nós vamos para a segunda ênfase do texto. Primeiro é o que fazer, a segunda é por que fazer. Ou seja, por que eu preciso? Primeiro, o que eu tenho que fazer? Apreciar, valorizar, reconhecer o que está sendo feito. E segundo, por quê? E Paulo vai dizer 3 motivos porque eu preciso apreciar ou valorizar o empenho e o trabalho da liderança espiritual na igreja. O versículo diz o seguinte: porque eles trabalham entre vós. Não é isso que diz o texto? Acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Talvez olhando a grosso modo no texto, fica parecendo que são 3 funções: um que trabalha, um que preside e outro que admoesta. Mas são 3 aspectos de um líder, ou de um pastor, ou de um presbítero. Na língua grega, você não tem esse conectivo e. Na língua grega, literalmente está assim, os que trabalham entre vós vos presidem e vos admoestam. Porque a ideia é que é um líder ou líderes que exercem esse tipo de trabalho. Aqui Paulo está resumindo a função pastoral de presbítero ou de pastor, que é a mesma coisa do ponto de vista bíblico. Ele está resumindo com essas 3 palavras. Primeiro, então, é os que trabalham. O trabalho de um líder espiritual, ele é mais angustiante que você possa imaginar. Primeiro, que nunca acaba a demanda. No caso de pastores e presbíteros, a Bíblia diz que o ideal é que eles se afadiguem na oração e na palavra, ou que eles se consagrem a isso, tá? Já é muita coisa se eles fizerem isso. E se consagrar à oração e à palavra envolve o trabalho árduo de preparar uma mensagem, preparar um sermão, o estudo bíblico, envolve dar o próprio estudo bíblico, pregar, envolve leituras, crescimento teológico, envolve evangelizar, aconselhar, visitas pastorais, envolve gastar tempo com Deus, intercedendo pela igreja. Tudo isso já dá muito trabalho, mas o serviço pastoral envolve muito mais do que isso. Todo pastor sabe disso, e todo conselho, só se for sem consciência, sabe que é muito mais do que isso, porque
O trabalho da liderança pastoral envolve lançar a visão para a igreja. O pastor tem que ter visão e passar para a igreja. Envolve liderar, fiscalizar, cobrar, dividir tarefas. Envolve fazer questões chatas como ir a cartório, banco. Tudo isso envolve. Mas ainda tem gente que acha que o serviço pastoral é uma coisa que talvez não demanda tanto esforço assim. Ou ainda tem uns que acham que o pastor é exclusivo dele. É como se o pastor tem que estar 100% pronto para ele a qualquer momento. É porque não entendeu. Se você prestar atenção, essa é a ideia do texto, quando ele diz: acateis com apreço os que trabalham entre vós. Se você prestar atenção e valorizar o trabalho da liderança espiritual, você vai ter mais compaixão, menos crítica, vai orar mais por eles e cobrar menos. Pessoas que não conseguem reconhecer o que está sendo feito são geralmente pessoas centradas em si mesmas, elas não conseguem olhar além. Alguém que é afoito somente para criticar e cobrar e não consegue perceber o que está sendo feito, é alguém que é centrado em si mesmo. É como se o mundo girasse em torno dele, então ele não consegue olhar além. Mas Paulo diz que não deve assim, devemos acatar com apreço, e a ideia novamente é valorizar, atentar para aqueles que trabalham entre vós. A segunda palavra, porque eu devo acatar com apreço aqueles que trabalham, porque eles presidem no Senhor. Você deve apreciar o trabalho dos seus líderes espirituais, porque eles presidem no Senhor. O que é presidir no Senhor? A palavra presidir aqui é liderar, ser presidente de alguma coisa, liderar alguma coisa. Agora, presidir no Senhor é liderar de acordo com a vontade de Deus e debaixo da autoridade de Deus. É importante essas palavras juntas, porque nenhum líder espiritual, ele pode ser um déspota, autoritário, porque a liderança dele é debaixo da liderança de Cristo, então ela tem que ser uma liderança humilde. Liderar ou presidir no Senhor é o mesmo que ser um líder servo, tá? É liderar e admoestar de acordo com o que o líder maior, que é o Senhor Jesus Cristo, pede. E todo líder bíblico deve presidir no Senhor, porque ele é chamado para servir. Tem um livro que os meninos aí que fez faculdade devem ter lido na faculdade, que chama O Monge e o Executivo. Não sei se vocês leram esse livro. Se não leram, leiam, é um bom livro. E esse livro foi escrito justamente por um monge, e um executivo que estava estressado com a sua liderança, não estava mais aguentando, foi então para um retiro espiritual, e ali ele teve um encontro com esse monge, que ia dar aula para ele de liderança, e ele ficou encantado com as lições de liderança desse monge, mas ao mesmo tempo desafiado a repensar toda a sua liderança, porque o que esse monge ensinou, e o próprio livro diz isso, que o monge aprendeu isso com o Senhor Jesus Cristo, que o grande líder é o líder servo, é aquele que ele não lidera para si, lidera para o outro, ele não vive para si, a sua liderança é sempre benefício daqueles que estão debaixo da sua autoridade. E o executivo ficou tão encantado com aquilo, e depois de muitas conversas, vale a pena ler o livro, estou falando sério, ele escreve esse livro, mas o que fez esse livro ser um sucesso, é porque o modelo de liderança é o modelo de Cristo, que é aquele que ele não está no topo da pirâmide, nesse processo a pirâmide ela é virada ao contrário, o líder que agrada a Deus, não é aquele que está no topo, mas é aquele que está embaixo, e não foi isso que Jesus disse? Quem quer ser maior entre vós, seja aquele que primeiro serve. Então aquele que preside no Senhor, é aquele que lidera como servo, ele lidera seguindo o exemplo de Cristo, e qualquer pastor, presbítero, que tentar liderar de uma outra forma, ele não está presidindo no Senhor. Mas, se a sua liderança tem procurado liderar dessa forma,
procurando servir, mesmo que não perfeitamente, mesmo com as falhas que são comuns de homens pecadores, mas que procuram liderar como líder e servo, imitando o Senhor Jesus. Você precisa prestar atenção e honrar homens que assim procedem. Em outro lugar, Paulo fala: honrai homens dessa natureza. E isso é importante. Eu sei que há líderes meio difíceis, mas no geral, os líderes espirituais, eles devem e procuram, espero eu, liderar dessa forma. E eles devem ser apreciados e reconhecidos dessa forma. Terceiro lugar, Paulo vai dar a terceira razão porque você precisa apreciar e valorizar a liderança espiritual. Segundo, porque vos admoestam. Aqui é a terceira coisa no versículo 12. Agora é curioso essa última declaração de Paulo, porque ele está dizendo que você deve apreciar, que você deve acatar com apreço aqueles líderes que vão te admoestar. Nós não gostamos de ser admoestados. Isso mexe com o nosso orgulho. E Paulo diz que você precisa apreciar e valorizar os líderes que assim procedem. É por isso que muitas vezes nós criticamos ou somos arredios com a liderança, porque nós não gostamos às vezes de ser admoestados. Agora, meus irmãos, do ponto de vista bíblico, toda admoestação ela é boa. Toda admoestação, do ponto de vista bíblico, ela visa o bem de quem é admoestado. Se o admoestador, ele não tem esse objetivo, então ele está pecando. Mas o princípio bíblico é sempre o bem. A palavra admoestar, no grego, é um vocábulo chamado noutel. Eu estou citando esse termo, porque é um termo usado muito no aconselhamento bíblico, e você já deve ter me ouvido usar esse termo. E esse é o termo que está aqui no texto grego, texto original. Então a palavra de admoestar, que está no português, se você for lá no texto grego, literalmente está assim, despertar a mente, ou colocar na mente. Literalmente é isso que está lá. Por isso que esse termo ele é usado para o aconselhamento, chamado aconselhamento noutético. Porque a ideia de admoestar alguém é despertar a mente daquela pessoa que está dormindo, está sonolento, não está entendendo as coisas. E se você observar nas Escrituras, esse termo noutel, que é despertar a mente, ele é traduzido em contextos diferentes, com palavras diferentes. Por exemplo, aqui você viu a palavra admoestar, e essa palavra vai aparecer no livro de Atos, de Romanos, de Coríntios, em outros lugares. Mas lá em Colossenses, quando fala que devemos louvar a Deus com hinos e salmos e aconselhar uns aos outros, é a mesma palavra. É a mesma palavra noutel em grego, despertar a mente. Se você for para Colossenses, o seu Zé leu hoje aqui Colossenses capítulo 1, lá a palavra é advertir. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que todas as vezes que um líder espiritual te adverte de alguma coisa, ele te aconselha, ou ele te admoesta, o princípio bíblico é o mesmo. Qual que é o propósito? Despertar a mente que está adormecida. Então, você deve valorizar isso. Então, quando um pastor, um presbítero for te aconselhar, ou for te admoestar, porque às vezes você precisa ouvir uma palavra um pouco dura, às vezes você precisa ser advertido, porque você está indo para um caminho errado, às vezes você precisa ser sacudido. Eu sei que isso é ruim, ninguém gosta disso, nem eu, estou sendo sincero, mas se você entende o princípio bíblico, facilita, porque do ponto de vista bíblico, quando alguém vai te admoestar, chamar a sua atenção, sacudir você, tentar abrir os seus olhos,
Do ponto de vista bíblico, a motivação só tem que ser uma: mudar a sua mente, ou seja, te fazer olhar a vida diferente, te fazer olhar a realidade ao seu redor de acordo com as Escrituras, te fazer enxergar o que Deus quer que você veja e que naquele momento, por uma série de razões, você não está conseguindo ver. E por isso que Paulo diz que você precisa valorizar e apreciar o trabalho dos seus líderes espirituais. Nenhum líder, pelo menos se ele fizer isso, ele não está sendo um líder espiritual, mas um enviado de Satanás. Nenhum líder deve admoestar, confrontar, advertir ou aconselhar alguém com o propósito de pisar, com o propósito de humilhar, com o propósito de machucar. Isso aí não é líder espiritual. Todo líder espiritual, quando ele confronta, quando ele admoesta, quando ele exorta, quando ele aconselha, o propósito é o sentido bíblico, mudar a mente de quem ele está conversando, para que ele possa agora começar a pensar com a mente de Cristo, para que ele possa mudar a sua cosmovisão, o seu modo de ver a vida. Esse é o propósito. É que tem alguns casos que vai ser que confrontar, mais duro, outros nem tanto, vai depender muito do nível espiritual de quem ouve. Agora, o que o texto está dizendo é que você deve valorizar isso, você deve acatar com apreço, apreciar esse tipo de trabalho, e não ficar emburrado, não ficar chateado. E como é que você então, você deve apreciar a sua liderança espiritual? Por causa do trabalho que eles fazem, por causa da liderança que eles exercem, e por causa do tipo de confronto, aconselhamento, advertência que eles fazem. Isso é feito hoje, por exemplo, numa pregação, isso é feito num estudo bíblico, isso é feito numa visita pastoral, isso é feito numa conversa, talvez depois do culto, que senta com alguém e fala de alguma coisa, isso é feito numa série de aconselhamentos, mas deve ser feito, isso faz parte. Agora, quem recebe, quem ouve, precisa valorizar e reconhecer e ser grato a Deus, porque isso é Deus cuidando de você. Terceiro lugar, é como fazer isso, ou seja, como é que eu demonstro apreciação? Primeiro eu vi que eu preciso fazer, apreciar, valorizar a minha liderança. Segundo, eu vi por que eu devo fazer. Em terceiro, é como eu faço isso, tá? O versículo 13 começa assim: e os tenhais, eles quem? A liderança espiritual, com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. A igreja deve amar a sua liderança espiritual e tê-los em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Irmãos, o foco aqui, a causa aqui, o foco não é o trabalho em si, mas a natureza do trabalho. É isso que a igreja precisa entender. A liderança espiritual deve ser amada e ser tida em máxima consideração, mas é por causa do trabalho que realizam. Mas não é o trabalho em si, é a natureza do trabalho que ele exerce. Só para você entender, eu, pastor Carlos, eu admiro muito, por exemplo, a profissão de médico. Admiro. Eu acho bacana, e eu sempre, mas a Maria até comenta, é uma profissão que deve ganhar muito bem, porque é muita responsabilidade. Somente um cirurgião pensa, a responsabilidade que é aquilo, operar alguém e cuidar da pessoa, ajudar a pessoa a melhorar. Quantos médicos sofreram tanto e trabalharam tanto nessa pandemia, etc. Só que o trabalho dele, por mais valoroso que seja, ele vai até o dia que o seu paciente morreu. Quando morreu, acabou. Não é assim? Ele tem grande importância, tem grande valor, mas no dia da morte do seu paciente, acabou todo o seu trabalho, o seu esforço. A natureza dele é de grande valor, mas não se compara ao trabalho do líder espiritual. Por quê? Porque o trabalho do líder espiritual, ele tem
implicações que vão até depois da morte. Primeiro, quando Deus usa um líder espiritual para te evangelizar e você se converte, isso quer dizer que aquele trabalho que ele exerceu na sua vida já vai ter implicações para quando você morrer, vai para o céu. Segundo, se no processo da caminhada você é alguém que é humilde, que aprende, está disposto a ouvir, a obedecer, a seguir o discipulado bíblico, você vai crescer espiritualmente. Isso vai fazer com que isso vai ter implicações em toda a eternidade, porque a Bíblia diz que, mesmo que você seja salvo, esteja com seu passaporte carimbado para ir para o céu, você está construindo aqui na terra, e quem está te ajudando nesse processo de construção? Os seus líderes espirituais, com a pregação da palavra, com aconselhamento, com discipulado, com cursos, com treinamentos, e etc, etc. E se você é alguém que nesse processo age com responsabilidade, ou seja, responde biblicamente às admoestações, aos conselhos, aquilo que ele ouve na pregação, isso quer dizer que você vai estar construindo a sua vida sobre pedras preciosas. Lembra que a Bíblia diz que aqueles que constroem a sua vida sobre madeira, sobre palha ou feno, e aqueles que constroem a sua vida sobre pedras preciosas. E aí o texto usa a ilustração do fogo. O fogo queima a madeira, o fogo queima o feno e a palha, mas a pedra preciosa, ele deixa ela ainda mais preciosa. Ele está dizendo, quem foi salvo vai para o céu, mesmo que chamuscado, mas vai. Mas aqueles que foram salvos e construíram a sua vida sobre pedras preciosas, ou seja, eles responderam adequadamente às escrituras enquanto estavam aqui na terra, esses vão receber um galardão lá no céu. Que galardão é esse? Eu não sei, para mim isso é um mistério. Mas o ponto é que o trabalho que o líder espiritual ele exerce aqui, ele vai ter impacto lá, no novo céu e na nova terra. E é por isso que Paulo diz que a igreja deve ter com amor e em máxima consideração a liderança espiritual da sua igreja, por causa da natureza do trabalho que eles exercem. É um trabalho espiritual, é um trabalho de valor eterno, e não tem valor que possa mensurar isso do ponto de vista financeiro. E a Bíblia nem dá ênfase a isso. A Bíblia dá ênfase, principalmente, não que ela não toque nesse assunto, ênfase principalmente no amor e em máxima consideração. Agora, como que as pessoas podem fazer isso? Algumas orientações práticas de como podemos demonstrar amor e ter em alta consideração a nossa liderança espiritual. Primeiro, obedecendo eles. A melhor forma de você demonstrar amor para o seu líder espiritual é obedecendo. Não que adianta você abraçar, beijar, ficar rindo e ser um rebelde. Não adianta nada. Hebreus 3:13, 3:16 fala que você deve obedecer os seus guias espirituais para que eles possam exercer o seu ministério com alegria e não gemendo. Então, se você é um tipo de crente rebelde, e ainda se for aquele rebelde sem causa, que é os pior, você só vai trazer dor de cabeça para a sua liderança, você não vai estar honrando. E se você é um tipo de crente que sempre tem problema, você deve reavaliar isso aí. Mas você precisa obedecer a sua liderança espiritual, principalmente enquanto eles permanecerem fiéis às Escrituras. Segunda coisa, você ama e honra e tem alta consideração a sua liderança espiritual, se você prestar atenção quando a palavra é pregada, quando é ensinado, se você é alguém que participa da sua visão, ou seja, se você for sempre do contra, as coisas não vão. E não adianta, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido, e o pastor Fran sempre falava isso nas nossas conversas, Deus dá uma visão para o pastor. Quando a gente vai para uma igreja, Deus dá uma visão. Quando eu vim para cá, eu sempre me lembro disso, né, que cada pastor, Deus dá uma visão, e eu sei muito bem, claramente, a visão que Deus me deu para aqui. E como é que vocês me honram e me amam? Quando a gente caminha todo mundo numa toada só, segue a mesma visão.
tá? Isso é uma forma de honrar e amar o líder espiritual. Outra coisa é ser proativo. Não tem nada que estressa mais qualquer líder espiritual, é quando você precisa estar empurrando o cara. Que tem uns que parece que anda com o freio de mão puxado. Solta o freio de mão, ou seja, você tem que ter aquele sentimento, é assim que você honra e ama a sua liderança espiritual, aquele sentimento que Isaías teve, que agradou a Deus. Eis-me aqui. Você tem que ser alguém disposto a servir. É assim que você ama e honra a sua liderança espiritual. Você honra também financeiramente. Eu não estou reclamando aqui do meu salário, não. Eu recebo um salário justo, graças a Deus. Mas eu conheço muitos pastores que têm uma vida financeira bem complicada. E eu falo de igrejas que até pode ajudar, mas os bichos é miserável. Isso aí não é uma forma de honrar e ter com apreço a sua liderança espiritual. A Bíblia diz que os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente se dedicam ao ministério da pregação do ensino. Então é importante também atentar para isso. Você honra e ama e tem autoconsideração a sua liderança espiritual quando você ora por eles, quando você também os visita. Toda vez que eu falo isso, às vezes as pessoas acham estranho, porque as pessoas gostam de cobrar a visita, mas não sou muito de visitar pastor, não. E olha que eu não tenho problema com isso, lá em casa não tem problema com isso, não tem problema negócio de ninguém nos visitar. Mas você sabia que pastor também pode visitar a casa dele? Lá não tem choque na campainha, não, pode ir, de boa. Eu lembro que eu fiz uma vez um trabalho lá na igreja, lá em São Paulo, eu fiz uma escala para todo mundo visitar todo mundo. Acho que eu vou fazer isso aqui 1 hora. Dá muito trabalho, mas todo mundo visitar todo mundo. Aí tinha um casal bem simples da igreja que era para me visitar, mas a mulher não queria de jeito nenhum, estava com vergonha. Ela falou: nunca vi isso, visitar pastor. Eu falei: não, mas agora você vai me visitar. Aí eu tive que ir lá na casa dela, já viu isso, tem que ir na casa dos outros para trazer na minha casa. Fui lá na casa deles, peguei eles, pus no carro e levei em casa. Aí a gente fez alguma coisa para ele, nem lembro se era um café, se era janta, não sei. Mas a ideia isso faz parte de cuidar. Você ora, você visita, cuidando da família do pastor, somente esposa e filhos. Eu até falei de manhã, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é somente com esposa e filho de pastor. Eu aguento paulado, irmãos, mas é dolorido quando os nossos filhos estão envolvidos nesse negócio. E tem muito filho de pastor machucado por aí, tem muito filho de pastor que nem crente é mais, porque viram o seu pai ser tratado de uma forma terrível, e isso não é bíblico, tá? Se tiver que falar, a gente trata da forma bíblica, mas a gente não deve envolver isso, mas acontece. Eu nunca tive esse problema, né? E espero que nunca tenha, mas a gente ouve histórias e histórias tristes por aí. Você sabe como que você honra e ama o seu pastor? Quando você pede ajuda também, sabia? Pastores não têm problema e não ficam chateados. As pessoas têm um negócio na cabeça que acham que o pastor fica chateado quando elas pedem ajuda. Não tem. O que chateia o pastor? É as pessoas que pedem ajuda, mas não quer mudar. Isso aí chateia qualquer um. Tipo assim, pede ajuda, mas não quer mudar. Mas pedir ajuda, todo pastor fica feliz com isso, porque ele vai ter a oportunidade de ministrar ao coração de alguém que precisa. Então não pense que isso vai chatear, pelo contrário, vai honrar, porque servir é bênção de Deus, e nenhum pastor vai ficar entristecido se alguém vir pedir ajuda, pedir aconselhamento, pedir uma oração, ou qualquer outra coisa nesse sentido. E qual que é o objetivo final de todas essas orientações? É a última frase do versículo 13, vamos ler junto aí, todo mundo numa única voz, a última frase do versículo 13, vivei em paz uns com os outros. Esse é o propósito. Não tem nada pior numa igreja do que haver conflito da igreja com a liderança. Isso arrebenta com a igreja. E todo mundo sai machucado nessa história. E a Bíblia diz que eu devo acatar com apreço aqueles que trabalham, aqueles que presidem no Senhor, aqueles que admoestam biblicamente. Eu devo tê-los com amor e máxima consideração, por causa da natureza do trabalho que eles exercem,
para que possamos viver em paz. Você viver em harmonia, em comunhão. É isso que Deus quer. Segundo lugar, versículo 14 e 15. Primeiro, a ênfase do texto, tudo é cuidar. Então a igreja precisa aprender a cuidar, a apreciar, valorizar a sua liderança espiritual. Em segundo lugar, a igreja precisa cuidar uns dos outros. E observe que a palavra continua sendo para a igreja. O versículo 14 diz assim, exortamos-vos. Ou seja, Paulo dizendo, nós agora vamos exortar vocês, a igreja. Exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos, evitai que alguém retribua outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. A palavra continua sendo sobre aquilo que a igreja deve fazer. E é interessante essa análise do texto, porque tudo que Paulo vai dizer aqui, geralmente nós temos por certo que essas palavras devem ser dirigidas a pastores e presbíteros. Só que essas exortações, está no texto, é só você olhar o texto aí. Essas exortações são dirigidas à igreja. Eu não estou dizendo que os pastores não devem fazer o que está escrito aqui. É óbvio que tem que fazer. Eu não estou dizendo que os presbíteros não têm que cumprir o que está escrito aqui. É óbvio que tem que cumprir. Mas o que o texto está chamando a atenção, que essa responsabilidade, ela é de toda a igreja. Nós temos que nos libertar dessa visão equivocada de que admoestar, aconselhar, cuidar, animar, consolar, isso é função de pastor e de presbítero. Isso é função também de pastor e presbítero, mas isso é função de toda a igreja. Na verdade, eu não teria tempo para mostrar vários textos na Bíblia que mostram isso. Eu já falei disso algumas vezes, quando eu preguei em Filipenses, eu falei disso. Já falei isso em outras oportunidades. Mas volta para o texto e observa o que o texto diz. Primeira questão, e Paulo vai falar de 6 atitudes aqui, que a igreja deve responder corretamente no seu cuidado de uns para com os outros. A primeira atitude é admoestar os insubmissos. Olha, nós vimos no versículo 12, que os líderes espirituais, eles devem e vão admoestar, e devem ser apreciados por isso. Agora, Paulo diz que essa admoestação é também responsabilidade da igreja. E ele fala agora, admoestar, é a mesma palavra no grego lá, levar a pessoa a mudar a sua mente. E ele diz agora que esse admoestar é um serviço de toda a igreja. É admoestar quem? Os insubmissos. Insubmisso é aquele cara que não respeita a autoridade. Ele não se submete à sua liderança. Então observe o que ele está dizendo, é o seguinte: se você percebe que tem um irmão na igreja que é rebelde, e que ele não se submete à liderança, você tem autoridade espiritual para chamar a atenção dele. É isso que Paulo está dizendo. Só que observe que, lembra o que quer dizer a palavra de admoestar? É tentar mudar a mente daquela pessoa. Então você está vendo lá no grupo de jovens, você é do grupo de jovens, você está vendo que tem um jovem ali rebelde, que não obedece à liderança. Um jovem crente pode chamar a atenção dele. Ou no meio do adolescente, está vendo lá no grupo da SAF, tem alguma irmãzinha lá meio rebelde. Uma irmã piedosa pode chamar a atenção dela. Na verdade, não só pode, deve. Do ponto de vista bíblico, o caminho é esse. Primeiro você conversa com o seu irmão sozinho. Se ele te ouvir, ganhaste o seu irmão. Se ele não te ouvir, você chama uma ou duas testemunhas. E se mesmo assim ele não te ouvir, aí é que você leva para a igreja. E no nosso contexto, para o conselho. Mas geralmente o que a gente faz? A gente já vai logo para o pastor, para o presbítero. E a gente não tenta resolver. Sabe o que você acabou de ser? Fofoqueiro. Sim. Você não levou o problema, primeiro tenta resolver.
Segundo, leva uma ou duas testemunhas. Estou falando de coisas que você está vendo. Você tentou resolver, não consegue? Leva para o conselho. O conselho vai chamar esse irmão, vai conversar, ou o pastor vai lá sozinho, ou vai com o presbítero, falar, o irmão já veio aqui, já conversou, já veio mais fulano de tal, nós estamos também aqui para te auxiliar, para te ajudar, vamos mostrar na Bíblia, confrontar. E se o irmão mesmo assim não quiser, ele é disciplinado. E se mesmo assim ele não quiser ouvir, então ele é excluído da igreja. Esse é o princípio bíblico. Só que observe que o princípio bíblico é que todo mundo se envolve. É ruim envolver? É lógico que é. Aí você vai ver como que é bom o serviço pastoral. Acho que Deus já manda fazer isso de propósito. Aí você vê como que não é fácil fazer isso, mas é obrigação de todos nós. Então, você está vendo alguém rebelde? Chama ele na conversa. Agora, fala a verdade em amor. Tá? A gente lembra que a admoestar na Bíblia, o propósito é mudar a mente da pessoa, nunca é machucar, nunca é pisar, nunca é humilhar, é levar a pessoa ao arrependimento e à mudança de vida. Segunda coisa, consolar os desanimados. Então você está percebendo que um irmão está desanimado, vai visitá-lo. Esse é o princípio bíblico, tá? Na pandemia tem alguns irmãos que sumiu, está meio desanimado, não fica esperando para ninguém não, você mesmo vai, não fica esperando, fala, olha, às vezes eu ouço os irmãos falar assim, nossa, fulano de tal está sumido e ninguém visitou ele. Eu falei, ninguém, nem você, né? É a lógica. Do ponto de vista bíblico, todo mundo é responsável. Não está no texto? Você está vendo aqui no texto. Fulano de tal está sumido, liga para ele, visita ele, propõe a ele, escuta, eu estou desanimado e tudo, vamos fazer o seguinte, eu posso vir aqui uma vez por semana ler a Bíblia com você? Vamos fazer o seguinte, eu vou estar ligando para você pelo menos 2 vezes na semana e orando com você pelo telefone. Vamos combinar nós dois e vamos ler, um exemplo, o livro de Tiago, eu leio na minha casa, você lê na sua, e a gente pelo menos conversa umas 2 vezes na semana, a gente vai dizer o que um aprendeu com a leitura que fez em casa. Isso é difícil? Não é difícil. A dificuldade é que nós não queremos envolver, que nós não queremos serviço, a gente não quer ter trabalho, a gente não quer fazer o que Deus manda, porque é muito mais fácil jogar nas costas de outra pessoa, e não fazer o que Deus pede para a gente fazer. Terceira questão, amparar os fracos. Fraco aqui é qualquer pessoa que precisa de ajuda, pode ser alguém, por exemplo, deficiente, que precisa de carona, nós temos esse caso aqui na igreja, para vir na igreja, ou para fazer compra, ou imagina alguém que está doente, e às vezes precisa de uma irmã da igreja, por exemplo, vai lá, lava a louça, lava a roupa, ou está numa situação difícil, não pode nem ir no mercado, vai lá, pega o seu carro, pega a pessoa, ajuda ela, vai no mercado, ou seja, a pessoa ela está debilitada, ela não tem ninguém para ajudá-la. Quando tem, é diferente, quando tem família, alguma coisa é diferente, mas às vezes ela não tem, às vezes ela é só, às vezes ela mora sozinha, vive numa situação difícil, e amparar os fracos é ajudar as pessoas que estão precisando, de uma forma pontual, tá? E isso é qualquer um, isso não é só da junta diaconal, porque às vezes a gente pensa, não, isso aí é serviço da junta diaconal, junta diaconal tem que fazer isso não é serviço meu, mas isso não é bíblico. Você pode envolver a junta diaconal, você pode até chamar um diácono para ir com você, você pode até pedir para a junta diaconal, olha, eu fui visitar fulano de tal e eu vi que a situação está complicada, vocês podem ajudar a preparar uma cesta básica? Ou então, olha, eu fui lá na casa do irmão, mas você se envolveu, eu fui na casa do irmão e eu vi que está chovendo mais dentro do que fora, então vamos fazer uma campanha aqui, vamos lá trocar a telha da casa do irmão, mas você viu como você foi? Você não precisou trocar a telha, mas você foi, você se envolveu, você viu, você chamou a junta diaconal, ou você chamou o pastor, você chamou o presbítero, mas você foi. O que não pode é você ficar de braço cruzado, reclamando e apontando, olha, tem ali, não, você não é ponteiro, você foi chamado para se envolver, para cuidar, todo mundo tem que arregaçar a manga e trabalhar. Isso não quer dizer que você não possa chamar pastor, você pode chamar presbítero, pode chamar junta diaconal, pode
pode chamar todo mundo que precisar, mas você tem que estar na frente, porque senão você não está cuidando, você está só olhando e apontando o dedo. Deus não se agrada disso, isso é pecado, isso é feio, na verdade. Quarto lugar, o texto diz que você precisa ser longânimo para com todos. Sabe o que é ser longânimo? É ter uma paciência desse tamanho. E tem muita gente estressada dentro da igreja, sem paciência com as pessoas, mas nós somos chamados para ter paciência com os nossos irmãos. Tem irmão difícil? Tem. Você também tem que ter paciência, não é só eu não, você também. Tem irmão difícil, você tem que ter paciência com ele. Ah, mas pastor, mas tem um irmão, então, e Deus colocou na sua vida para testar a sua paciência. E lembrando que longanimidade faz parte do fruto do Espírito. Então, a gente precisa aprender isso aí. Quinto lugar, você precisa evitar, e eu achei interessante a palavra aqui, evitar que alguém retribua o mal com o mal. Você observe que a ideia do texto é você se envolver. Como que eu evito que alguém retribua o mal com o mal? Porque o texto diz evitar, evitar é quem? Vós. Então toda a comunidade é chamada para atuar. Eu estou vendo que um irmãozinho está pagando o mal com o mal, então não é só eu não pagar o mal com o mal, mas é fazer algo para ajudar alguém que eu estou vendo que está pagando o mal com o mal, porque ele não entendeu. Está vendo como que a ideia do texto é você se envolver e ajudar? Não há na Bíblia espaço para ficar de braços cruzados vendo a banda passar. Não há isso nas Escrituras. Então você precisa evitar, você está prestando atenção, está vendo que alguém não entendeu o princípio bíblico, então nós precisamos chamar essa pessoa. Pega Romanos capítulo 12. Não precisa de outro texto para você aconselhar alguém que está pagando mal com mal. Romanos 12, 14 diz que eu devo abençoar e não amaldiçoar os que me perseguem. Romanos 12, 17 diz que nós não devemos tornar a ninguém mal por mal, mas nos esforçar por fazer o bem perante todos os homens. Romanos 12, 19 diz que nós não devemos vingar a nós mesmos, mas dar lugar à ira, porque a vingança pertence a Deus e é Deus quem retribui, não eu. Romanos 12, 21 diz que nós não devemos nos deixar vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Então, eu preciso orientar alguém que não entendeu isso, se eu estiver percebendo isso. E se você estiver fazendo isso, seja orientado agora. Não retribua o mal por mal. Essa não é a nossa função. A nossa função é sempre praticar o bem, que é a sexta e última orientação de Paulo. Seguir sempre o bem entre todos e para com todos. Devemos sempre seguir o caminho do bem. Esse é o caminho que o crente tem que perseguir. O crente não pode perseguir o caminho do mal, pagar mal com mal, querer fazer justiça com as próprias mãos, dar o troco. Isso tudo é o estilo de vida do ímpio. O crente segue o caminho do bem. O caminho do bem não é somente entre os irmãos, mas para com todos. E essa é uma ênfase muito clara na carta aos Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 12. Paulo diz, na sua oração pela igreja: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros e para com todos. A igreja nunca é chamada para ser o clube do bolinha. Ela deve primeiramente cuidar dos de dentro, mas ela tem que ser uma luz para os de fora. Ela tem que amparar primeiramente os de dentro, mas ela não pode negligenciar os de fora. E a gente nunca deve ajudar as pessoas por causa de interesse, tá, irmãos? Eu já vi gente, uma vez eu até tive que chamar a atenção de uma liderança lá em São Paulo, que ele condicionou dar a cesta básica para uma pessoa lá. Se ele viesse na igreja, ele falou: você é doido, não tem nada a ver isso não. O evangelho não se vende. Ele está com fome, dá a cesta e chama ele para vir na igreja. Se ele quiser vir, amém.
E se ele se converter, glória a Deus. Mas a gente vai ajudar da mesma forma. Nós temos que manifestar a luz de Cristo, fazendo o bem, como Jesus fez. Quantas pessoas Jesus curou e cadê a turma na hora da crucificação? Só ouvia grito, solta Barrabás e crucifica. E cadê a turma que ele curou, que ele alimentou? Sumiu. Você não deve fazer o bem esperando o bem do outro. Você faz o bem porque a Bíblia manda você fazer. É assim. E se você condicionar fazer o bem a receber algo em troca, você é tão bom quanto um bandido que está preso em qualquer presídio aí. Qualquer presídio, qualquer bandido é capaz de fazer o bem para quem lhe faz o bem, mas só aqueles que entenderam o Evangelho serão capazes de fazer o bem sem esperar o bem em troca. Mas é assim que deve proceder o povo de Deus: cuidar uns dos outros e cuidar de quem Deus colocar na nossa vida. Conclusão: você entendeu o que eu falei hoje? Você acha que se nós vivermos o que está nesse texto, vai ter algum lugar melhor no mundo para você viver do que na igreja? Você acha que se você tiver uma relação com a sua liderança, de amar, cuidar, apreciar, valorizar o trabalho da sua liderança, você acha que se você estiver numa igreja, onde as pessoas admoestam umas às outras, consolam umas às outras, amparam aqueles que precisam de amparo, um lugar onde as pessoas não pagam mal com mal, um lugar onde as pessoas procuram sempre fazer o bem, você acha que vai existir um lugar melhor na terra para se estar? Não vai. Então o que nós como igreja precisamos fazer é nos esforçar para fazer isso que Deus está pedindo para nós. Precisamos nos esforçar. A igreja será o melhor lugar do mundo para se viver, se nós assim o fizermos. Esse é o plano de Deus para a sua igreja. Não dá para querer menos do que isso para a igreja de Cristo. E que Deus nos ajude a perseguir esse caminho como igreja do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.